A sala estava em silêncio, mas o peso no ar era ensurdecedor. Alguém entrou, com um olhar que misturava alívio e nervosismo. A última coisa que você esperava ouvir foi o que ele disse: "Vendi a minha parte." As palavras ecoaram, cortando como uma lâmina afiada. O que estava acontecendo de verdade? A traição bateu à porta. Você se sentiu como se a terra tivesse desaparecido sob seus pés. A confiança, que construíram juntos, agora parecia um castelo de cartas prestes a desmoronar. Você questionou cada conversa, cada riso compartilhado. Era um jogo de sombras, e você começava a perceber que talvez fosse só um peão nesse tabuleiro. O que ele havia feito? Como isso era possível? Uma venda? Sem aviso, sem diálogo? A insegurança se infiltrou em seu coração, como um veneno. Você se sentiu exposto, vulnerável, um alvo em um campo de batalha que nunca quis estar. Os dias passaram, mas a sensação permanecia. Onde estava a lealdade que prometeram? O compromisso de construir algo juntos? Em um momento, tudo se desfez. Cada reunião, cada estratégia, cada sonho compartilhado se tornaram lembranças dolorosas. E a ausência dele, como um buraco na sua vida, parecia gritar que algo estava muito errado. Enquanto você tentava juntar os pedaços, a incerteza era sua única companheira. A mente martelava perguntas sem respostas. O que havia por trás daquela venda repentina? A verdade estava escondida em algum lugar nas entrelinhas, e você sabia que precisava desvendar esse mistério. A tensão era palpável. E quanto mais você cavava, mais se sentia em um labirinto sem saída. Esse contrato, que havia sido a base de tudo, era real? Ou uma ilusão cuidadosamente construída? Agora, você se via em uma encruzilhada. O que fazer a seguir? Aceitar a traição e seguir em frente? Ou lutar para descobrir a verdade, não importando o quão dolorosa ela fosse? Essa batalha estava apenas começando. E uma coisa era certa, e a verdade sempre prevalece. O que você faria se estivesse no seu lugar? A resposta estava a um passo de distância, mas o caminho não seria fácil. Algo profundo estava prestes a ser revelado, e você estava determinado a descobrir. A jornada para a verdade não tinha volta. Era uma manhã qualquer quando a verdade começou a se desenrolar diante dos olhos dessa pessoa. O sol entrava pela janela, mas a luz não iluminava a escuridão que se formava em seu coração. O telefone tocou. Uma mensagem anônima. Você precisa ver isso. O sangue gelou. O que poderia ser tão urgente? O que estava escondido nas sombras? Ao abrir o arquivo, a primeira coisa que saltou aos olhos foi a assinatura. Uma assinatura que não era dela. Estava lá, no meio do contrato, como um sinal de um acordo que nunca existiu. Aquele pedaço de papel, que um dia parecia ser a promessa de um futuro brilhante, agora revelava sua verdadeira face. Era um documento forjado. Uma armadilha. E a indignação brotou como um incêndio. A mente dessa pessoa girava. Como isso foi possível? Como alguém poderia ter a audácia de vender sua parte, de transformar confiança em traição? A imagem do sócio se solidificava em sua memória. O sorriso confiante, as promessas bem elaboradas. Tudo isso agora se desfazia como fumaça. A raiva crescia. Havia um burburinho interno, uma tempestade de perguntas. Quem poderia ser tão frio? Quem passaria por cima da dignidade de outra pessoa dessa forma? Sentia-se exposta, vulnerável, um alvo de um golpe bem planejado. A fúria pulsava nas veias. Como uma injustiça tão grande poderia existir? Enquanto o mundo parecia girar normalmente, a vida desse alguém desmoronava. A busca pela verdade se tornava um chamado. A indignação não era apenas um sentimento passageiro, era a chama que acendia a necessidade de justiça. Essa pessoa prometeu a si mesma que não deixaria isso escorregar pelas mãos. O que estava em jogo era mais do que dinheiro ou um contrato. Era a integridade, a própria essência de quem ela era. Mas a dor era palpável. Em um momento, ela se perguntava o que havia feito para merecer isso. O que a levou a acreditar naqueles olhos que agora pareciam tão traiçoeiros? As peças do quebra-cabeça se encaixavam lentamente. A traição era um enredo mais comum do que se imaginava.
E, no fundo, havia um fio de esperança. A verdade sempre prevalece. Com essa nova determinação, ela se levantou. Sabia que precisava agir. Precisava expor a farsa. Mas a pergunta ainda persistia: qual seria o próximo movimento? O que mais estaria escondido nas sombras? O jogo estava apenas começando. Eu não sabia que palavras podiam ser tão vazias. A sala estava tensa. Todos os olhares se voltaram para alguém, que parecia ter a missão de explicar o inexplicável. Aquela reunião era a última esperança de esclarecer o que havia acontecido. Mas, ao invés de respostas, a incerteza pairava no ar. Não foi bem assim, começou alguém, mas a frase ficou pendurada. O que deveria ser uma discussão franca se transformou em um emaranhado de justificativas e promessas não cumpridas. Frustração. Essa era a única palavra que ecoava na mente de quem estava ali. Frustração em ver como a comunicação falhou. Como a confiança foi jogada na sarjeta. Todos ali eram testemunhas de um drama que se desenrolava sem roteiro. Você está dizendo que tudo isso foi um erro? Questionou alguém, com a voz embargada. A resposta, ou a falta dela, era como um nó que se apertava mais e mais. Muitas vezes, palavras não são suficientes para expressar o que se sente. E aquele momento era um claro exemplo disso. A verdade se escondia atrás de sorrisos nervosos e olhares desviados. Era como se houvesse um abismo entre a expectativa e a realidade, um abismo que parecia insuperável. Cada frase dita na sala se tornava um eco de desilusão. Vamos resolver isso, prometia alguém, mas a esperança de que a situação seria resolvida se esvaía como a fumaça. Para quem passa por isso, a sensação de impotência é avassaladora. Como alguém pode simplesmente vender a minha parte e sumir? Essa pergunta se repetia na mente, cada vez mais angustiante. E ali, com corações pesados, muitos começaram a perceber que as palavras não eram apenas insuficientes, elas eram traiçoeiras. Promessas vazias se tornaram o combustível do descontentamento. O ambiente, antes de colaboração, agora era um campo de batalha emocional. Olhares cúmplices se tornaram desconfiança. E o que deveria ser uma reunião de esclarecimento estava, na verdade, se transformando em um tribunal improvisado. O que importa é a verdade, alguém finalmente disse, com uma ousadia que cortava o ar. A afirmação ecoou, mas o impacto não foi suficiente para dissipar a tensão. Todos estavam ali, diante do que parecia ser um colapso total da confiança. O que viria a seguir? A verdade prevaleceria ou seria mais uma promessa quebrada? Um silêncio ensurdecedor tomou conta. A expectativa pairava no ar. A verdade sempre prevalece, pensou alguém, enquanto se preparava para o próximo passo. O que aconteceria a seguir? E se você está gostando dessa história, se inscreva no canal porque a transformação está só começando. A luz fraca do computador iluminava o rosto dela, enquanto as sombras dançavam ao seu redor. A sensação de traição era palpável. O sócio que um dia parecia ser um parceiro de confiança agora era uma figura nebulosa, envolta em mistérios. Alguém que se beneficiou das suas esperanças, e a deixou no escuro. Determinada a descobrir a verdade, ela começou a investigar o passado daquele homem. Cada clique nas teclas era uma pequena explosão de ansiedade. O que mais poderia estar escondido? Os primeiros resultados vieram rápidos, mas não o suficiente para saciar sua curiosidade. Ela vasculhou redes sociais, fóruns e até perfis antigos. Descobriu que o sócio tinha uma história cheia de promessas não cumpridas e negócios fracassados. Contudo, havia algo mais que a intrigava. O que o levará a esconder essas partes de sua vida? A cada revelação, um nó se formava em seu estômago. Havia pessoas que o conheciam de verdade, mas preferiram não falar. Por que não a alertaram? O tempo escorria como areia entre os dedos. Essa sensação de desconfiança a consumia. O que mais aquele homem poderia ter ocultado? Cada nova pista parecia abrir um buraco ainda maior. E, por detrás das frustrações, surgia outra pergunta: e até onde ele estaria disposto a ir para manter seus segredos? Ela se deparou com um antigo sócio que havia sido deixado para trás. O encontro foi tenso. Ele não queria falar, mas a insistência dela fez com que a verdade desse pequenos passos à frente. Palavras entrecortadas, olhares desconfiados, e por fim, um sussurro.
Ele tinha uma dívida. E quando não conseguiu pagar, fez um movimento arriscado. A revelação fazia o coração dela disparar. O sócio não era apenas um oportunista. Ele era um manipulador. As peças do quebra-cabeça se encaixavam, mas a imagem ainda era turva. O que mais ela não sabia? A verdade parecia dançar entre sombras, sempre um passo à frente, como se estivesse fugindo. E naquele momento, ela fez uma promessa a si mesma. Não iria parar até que cada segredo fosse exposto. O que mais estava escondido? Essa pergunta ecoava em sua mente, como um mantra irresistível. Ela sabia que a verdade sempre prevalece. E estava disposta a lutar por ela, mesmo que isso significasse confrontar os fantasmas do passado. A jornada estava apenas começando, e a tensão no ar era quase palpável. O que mais ela teria que descobrir? A sala estava cheia de tensão. O ar, carregado de incertezas, parecia quase palpável. Essa pessoa, que sempre acreditou na parceria, agora se via frente a frente com um time de advogados. Olhares sérios, papéis espalhados na mesa, e uma única pergunta ecoava em sua mente: como isso pôde acontecer? Cada advogado apresentava suas interpretações, mas as palavras se misturavam em um turbilhão de dúvidas. A verdade parecia distante, como uma miragem no deserto. Esse alguém sempre confiou que a lealdade e os acordos feitos seriam respeitados. No entanto, a venda da sua parte por um sócio desonesto tinha abalado suas certezas. E agora? O que fazer? Esse contrato é válido? Perguntou com um nó na garganta, a ansiedade aumentando a cada segundo. As respostas não vieram de imediato. Silêncio. Apenas olhares pesados e rostos impassíveis. A tensão na sala subia como um vapor, cada segundo parecia uma eternidade. As palavras legais soavam como uma língua estranha, uma realidade paralela que ninguém queria aceitar. Você não pode ficar sem agir. Há opções, finalmente disse um advogado, mas as palavras não eram suficientes para acalmar o turbilhão interno. As implicações do que estava acontecendo se chocavam com os sonhos e expectativas de alguém que sempre lutou pela honestidade. A justiça será feita? Questionou em voz alta, quase como um desespero. O semblante dos advogados era sério, mas havia uma centelha de esperança. Precisamos explorar todas as possibilidades, disse outro, e essa frase, embora simples, trouxe um leve alívio. Era um fio de esperança em meio à tempestade. Mas, a ansiedade era um peso. A incerteza se enraizava mais e mais a cada minuto que passava. E se tudo isso não passar de um jogo de palavras? Se aquilo que acreditamos ser verdade for apenas uma ilusão? As perguntas ecoavam sem resposta, como um eco em um vale vazio. Esse alguém olhou pela janela, a cidade continuava sua rotina, indiferente às suas dores. O tempo parecia correr ao mesmo tempo que parava. O que se seguiria? A busca pela verdade exigiria coragem. A luta estava apenas começando. Esse alguém sabia que a revelação viria, mas a batalha para desvendar a realidade exigiria mais do que apenas determinação. E então, com a determinação crescendo, uma frase se formou em sua mente: a verdade sempre prevalece. Seria necessário lutar por ela. Mas o caminho seria tortuoso, e cada passo se tornaria uma montanha a ser escalada. Nos próximos dias, a batalha legal se iniciaria, e com ela, um novo capítulo dessa jornada. A pergunta pairava no ar: conseguirá encontrar o que realmente aconteceu? A resposta estava prestes a se revelar, mas a jornada estava apenas começando. A confiança foi abalada. Em meio ao clima tenso da sala de reuniões, todos olhavam para essa pessoa. O momento culminante havia chegado. A revelação que todos temiam estava prestes a ser feita. Alguém que outrora era visto como um aliado agora se tornará um traidor. Precisamos conversar, disse ela, com a voz tremendo. A hesitação estava estampada no rosto dos colegas. Os olhares se cruzavam, confusos e alarmados. Era difícil acreditar que a verdade que estava prestes a ser revelada poderia mudar tudo para sempre. Eu descobri que o contrato que assinamos não era verdadeiro. As palavras ecoaram pela sala. O silêncio foi ensurdecedor. Alguém respirou fundo, tentando processar a enormidade da declaração. Ele vendeu minha parte e desapareceu, enquanto eu acreditava que estávamos juntos nesse projeto.
Cada um dos presentes parecia estar preso em uma rede de emoções conflitantes. A dor da traição, a incredulidade e, acima de tudo, a tristeza. Muitos pensavam em como isso foi possível. A confiança, tão cuidadosamente construída, estava desmoronando. O que antes parecia um time unido começava a parecer um campo de batalha. Olhares de desconfiança se formavam. Quem mais estava ciente disso? Será que eu posso confiar em você? A divisão estava se concretizando, e a equipe parecia à beira de um colapso. Ela sentiu um nó na garganta. Não era apenas a perda financeira que pesava, mas a confiança quebrada, a amizade traída. A sensação de solidão dentro daquela sala cheia de pessoas era palpável. Sua voz vacilou, mas a determinação ficou clara. Eu não quero que isso nos destrua. Precisamos ser transparentes. A verdade sempre prevalece. Um murmúrio percorreu o ambiente. Alguns pareciam aliviados por finalmente saber, outros, apavorados pelo que isso significava. O clima estava carregado, e a tensão era quase insuportável. Quem passava por isso sabia que a verdade poderia unir ou separar. Ela olhou nos olhos de cada um deles, buscando uma conexão. Podemos reerguer tudo isso juntos ou deixar a traição nos consumir. O futuro da equipe parecia incerto, e cada um estava agora à beira de uma decisão crucial. E assim, com essa revelação, a verdadeira batalha começava. A luta pela transparência, pela confiança e pela união. O que acontecerá agora? A jornada para a recuperação já estava em andamento, mas a pergunta que pairava no ar era: quem permanecerá ao seu lado? A verdade é um caminho solitário. Quando alguém descobre que sua parte foi vendida, a primeira reação é buscar apoio. Olhar ao redor, ver quem realmente está ao seu lado. Mas, surpreendentemente, essa pessoa se depara com portas fechadas. Os rostos, antes conhecidos, agora se tornam distantes e vazios. Cadê você? Pergunta em um sussurro para o vazio. É uma pergunta que ecoa, mas não recebe resposta. Aqueles que se diziam amigos, parceiros, parecem ter desaparecido. A sensação de traição pesa como uma âncora no peito. Como se a confiança tivesse sido um castelo de cartas, que desmorona com um simples sopro. Ela tenta encontrar aliados. Aproxima-se de outros sócios. Mas a resposta é um silêncio ensurdecedor. Muitos parecem ter medo. Medo de se envolver. Medo das consequências. Aquele antigo espírito de equipe evaporou. Os olhares que antes transmitiam camaradagem agora se desviam. Ninguém quer ser parte desse enredo sombrio. E a solidão se intensifica. Cada conversa perdida é uma facada na confiança. A dúvida cresce em quem realmente se importa. Quem está disposto a lutar ao seu lado? Cada passo é um teste de resiliência. A cada tentativa frustrada de encontrar apoio, a ideia de que a verdade poderia ser sua aliada parece mais distante. Ela se lembra das promessas de um futuro brilhante. As noites sem dormir, os planos traçados, as risadas compartilhadas. Agora, tudo isso parece um sonho distante. A solidão a envolve como um manto pesado. Perguntas sem resposta circulam em sua mente: onde estão os verdadeiros amigos? Mas, mesmo nesse deserto emocional, uma luz começa a brilhar. A ideia de que a verdade sempre prevalece começa a tomar forma. A ciência do certo e do errado não pode ser abafada para sempre. Essa pessoa se recusa a ser uma mera espectadora de sua própria história. Há uma chama dentro dela que se recusa a se apagar. Essa luta não é apenas dela. É um grito por justiça, que pode ressoar em muitos. Que pode inspirar outros a também buscarem a verdade. E, enquanto se sente perdida, sabe que não está sozinha. Alguém, em algum lugar, também está lutando por sua voz. Mas será que a verdade será suficiente? Será que encontrará aliados a tempo? O que está por vir pode ser um divisor de águas. A jornada apenas começou. A verdade sempre prevalece. Em um mundo onde tudo parece incerto, esse é o mantra que ecoa na mente de alguém que se vê diante de uma situação insustentável. Agora, era a hora da verdade. O peso do medo pesava nos ombros, mas a determinação pulsava em seu coração. Essa pessoa sabia que precisava confrontar aquele que considerou um parceiro, um aliado.
Mas a dúvida sussurrava: e se tudo der errado? E se for tarde demais? Ela respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão interno. As imagens da traição passavam como um filme na sua mente. O sócio que havia vendido sua parte, um golpe em plena luz do dia, e agora ele estava desaparecido. Mas a sombra da incerteza não a impediria. O que estava em jogo era mais que uma assinatura em um papel, era a sua confiança, a sua verdade. Com cada passo que dava em direção ao encontro, o coração acelerava. O que diria? O que faria? Naquele momento, tudo se resumia a um confronto. Ela se lembrava das promessas feitas, dos sonhos compartilhados. Mas agora, a realidade era outra. Um contrato falso, uma traição disfarçada de parceria. A sensação de injustiça a consumia. A adrenalina pulsava, e a determinação a impulsionava. Imaginar o olhar do sócio ao ser confrontado trazia um misto de raiva e expectativa. A ideia de se deparar com ele era aterrorizante. Mas havia uma voz interior que gritava: você não pode se calar. Você merece a verdade. Naquele instante, decidiu que não recuaria. O que estava em jogo era o próprio futuro, e essa pessoa se negava a permitir que outro tomasse as rédeas de sua vida. Ela chegou ao local combinado. A sala estava vazia, exceto por um pequeno quadro na parede. O silêncio era ensurdecedor. O tempo parecia se arrastar. Nesse instante, todas as dúvidas se dissiparam. Havia uma clareza inabalável. Ela não estava ali apenas para reclamar, estava ali para reivindicar o que era seu. A respiração se estabilizou, e a mente clareou. Finalmente, ele apareceu. O sorriso no rosto dele parecia arrogante, despreocupado. Mas, para essa pessoa, isso era combustível. Firme, encarou-o nos olhos. E, com uma voz doce, mas firme, disse: precisamos conversar. Você vendeu a minha parte, e eu não vou deixar isso barato. A tensão na sala era palpável. A verdade estava chegando, e ela sabia que nada seria como antes. O desfecho se aproximava, e com ele, a certeza de que a verdade sempre prevalece. Agora, era hora de revelar tudo. E tudo o que ela precisava era coragem para seguir em frente. Se você acredita em recomeços, deixe seu like agora. O telefone tocou. Era um número desconhecido. A mensagem que você recebeu antes, do seu sócio, agora parecia um eco distante. Estou fora. Não procure por mim. O desespero tomou conta. Como isso era possível? Alguém simplesmente desaparece com a sua parte? Lembrou-se de momentos antes de tudo desmoronar. As reuniões, os planos, as risadas. Mas agora, tudo isso parecia um pesadelo. A confiança, dilacerada. O escritório, vazio. O cheiro do café não era mais reconfortante. Onde ele foi parar? O que aconteceu com tudo que vocês construíram juntos? Você se agarra à esperança. Pode ser um mal-entendido. Uma viagem inesperada. Mas cada minuto que passa é um lembrete amargo de que a realidade é cruel. A impotência é opressora. Você se sente como um náufrago em um mar de incertezas. Olhando para a porta, como se ele pudesse entrar a qualquer momento, trazendo respostas. Mas a porta continua fechada, e o tempo avança. Os dias se transformam em semanas. Você tenta encontrar respostas. Conversa com amigos, procura em redes sociais. Mais nada. É como se ele tivesse desaparecido na bruma da noite. A angústia cresce. E naquele momento, você percebe uma verdade aterradora, e não se trata apenas de um sócio. É sobre confiança. É sobre o que você perdeu. Mas o pior ainda estava por vir. Você descobre que o contrato que assinou, aquele que garantia sua parte na empresa, era falso. O chão se afunda sob seus pés. A traição é mais profunda do que você imaginava. Não é só a parceria que foi dilapidada, é parte da sua vida. E o desespero se transforma em uma determinação feroz. Você não pode deixar isso assim. A verdade será revelada. Você não pode permitir que essa pessoa se esconda para sempre. O que parecia um fim, na verdade, é apenas o começo de uma luta. A busca pela verdade.
A busca por justiça. Você vai atrás de respostas. Para você, para todos que passaram pela mesma situação, para mostrar que a verdade sempre prevalece. E a pergunta que ecoa na sua mente é: onde ele realmente está? O que ele está planejando? Cada passo, cada pista, vai te levar a um confronto inevitável. Você está prestes a descobrir o que realmente aconteceu. E, mais importante, quem realmente ele é. Algo maior está prestes a ser revelado. Prepare-se. A sensação de traição é como um veneno silencioso. Essa pessoa acreditou que estava construindo algo grandioso, um sonho compartilhado. Mas a realidade rapidamente se desenhou de uma maneira cruel. Após descobrir que o sócio havia vendido sua parte e desaparecido, um novo desafio surgia: revirar contratos antigos, documentos que, até então, pareciam seguros. Sentou-se em uma mesa abarrotada, cheia de papéis, cada um contando uma história que antes era ignorada. A luz da sala, fraca, criava sombras que dançavam nas paredes, como se os segredos quisessem se esconder. Com a mão trêmula, pegou um dos contratos. A primeira impressão foi de estranhamento. A assinatura parecia familiar, mas os detalhes eram confusos. Leu, releu, e a cada parágrafo, uma maré de dúvidas surgia. Alguém havia alterado aquilo. A tensão no ar era palpável. Cada cláusula lida era uma nova facada, revelando o quão longe a falsidade poderia ir. Faltavam datas, havia incoerências. Assim, a verdade começou a se revelar como um quebra-cabeça, cada peça mostrando um novo ângulo da traição. O coração acelerava. Faltava apenas uma peça de identificar quem estava por trás de tudo isso. Enquanto investigava, encontrou mais documentos. Termos legais que pareciam claros, mas que agora pareciam armadilhas. Uma palavra, uma expressão, tudo indicava que havia um plano envolvido. Alguém havia manipulado a confiança dela com maestria, e a frustração transformava-se em uma determinação inquieta. A revelação final chegou como um soco no estômago. Não se tratava apenas de uma assinatura falsificada. Havia um esquema muito maior, algo que muitos poderiam ter ignorado, mas que agora ficava claro. Aquela traição não era um ato isolado, era parte de uma rede de mentiras. E uma pergunta ecoou em sua mente: em quem mais poderia ter sido enganado? A tensão continuava a crescer, e, assim, a busca pela verdade não era apenas por justiça pessoal, mas por um grito por clareza em um mundo que muitas vezes prefere viver na escuridão. A verdade sempre prevalece, pensou. Mas até que ponto? A revelação do escândalo estava prestes a chocar tudo ao redor. Aquela pessoa sabia que a luta não terminaria ali. O próximo passo era crucial, e a incerteza pairava como uma nuvem. O que mais seria descoberto? A verdade sempre prevalece, mas como encontrar essa verdade quando tudo parece desmoronar? Essa pessoa se viu em um labirinto, cercada por incertezas e uma sensação esmagadora de desânimo. O sócio, aquele que prometeu lealdade e parceria, decidiu vender sua parte e desaparecer. Agora, tudo o que restou foi um contrato falso, uma ilusão que parecia sólida no início. Sentada em sua mesa, cercada por papéis desordenados e anotações rabiscadas, essa pessoa se sentiu afundar. Os números nas contas não mentiam, os recursos financeiros se foram, e a luta que antes parecia possível agora parecia um sonho distante. Em momentos como esse, a esperança é uma lâmina afiada, cortando a alma enquanto a realidade se impõe. Como traçar uma estratégia legal quando cada centavo conta? Quando cada movimento deve ser calculado? A mente fervilhava com possibilidades. Consultar advogados, reunir provas, tudo isso exigia mais do que apenas força de vontade. Era preciso dinheiro, e quando se está no fundo do poço, a luz no fim do túnel parece uma miragem. Essa pessoa observava o mundo ao seu redor, sentindo o desespero de muitos que também lutavam contra ventos contrários. A resiliência é uma qualidade admirável, mas como mantê-la quando a esperança se esvai? Um pensamento surgiu, um fio de determinação que não podia ser ignorado. A verdade sempre prevalece. Essa pessoa sabia disso. Sabia que a justiça, embora muitas vezes tardia, existe. O simples fato de estar disposta a lutar era um passo à frente. A batalha havia começado, e mesmo sem recursos, havia algo mais poderoso, a vontade de reverter a situação.
Um plano começou a se formar na mente, cada detalhe mapeado com cuidado. Era preciso agir, mesmo que as circunstâncias fossem adversas. Uma reunião em um café, um encontro discreto com alguém que entendia a complexidade da situação. Essa pessoa respirou fundo e decidiu que nenhum obstáculo iria impedir sua busca pela verdade. A determinação estava ressurgindo de suas cinzas. No entanto, a incerteza ainda pairava. A cada passo, a dúvida sussurrava que a luta seria longa e difícil. Mas a chama da justiça não poderia ser apagada. E, embora os recursos fossem escassos, a coragem e a tenacidade eram abundantes. A luta apenas tinha começado, e a história ainda estava sendo escrita. Cada detalhe, cada movimento, cada escolha contaria. O que viria a seguir era incerto, mas a verdade estava prestes a ser revelada, e essa pessoa estava disposta a enfrentar qualquer desafio para encontrá-la. E se a verdade prevalece, o que acontece quando alguém decide lutar por ela? A resposta, inevitavelmente, se desdobraria em breve. A verdade não é fácil. Olhando nos olhos de quem esteve ao meu lado, sinto o peso das dúvidas. A sala estava carregada de incerteza. Essa pessoa que conheci, essa pessoa que confiava. Agora, ela hesita. O silêncio é palpável. Você viu o contrato? Pergunto, quebrando a tensão. Olhar fixo. Respiração pesada. Muitos querem ajudar, mas a memória é traiçoeira. É um borrão, alguém sussurra. Lembro que a assinatura parecia certa, mas agora tudo é nebuloso. As palavras pairam no ar. Eu não sei o que pensar. Frases cortadas. Olhares que desviam. O que aconteceu com a confiança? O que aconteceu com os planos? Todos presentes, esperando por uma resposta. Mas as provas, elas se escondem. Documentos embaçados, ligações sem registros. Foi tudo muito rápido, alguém diz, quase em um lamento. A frustração é visível. E a verdade que deveria estar clara? Confusa, como um labirinto sem saída. O coração acelera. O que fazer quando a confiança se desfaz? Como confrontar uma sombra invisível? O tempo passa. As palavras ficam em suspenso. Você realmente acha que foi tudo combinado? Outra voz questiona. Um desafio paira no ar. As dúvidas se acumulam como folhas secas, prontas para se espalhar com o vento. Cada um ali tem sua própria história, sua própria dor. Mas a verdade sempre prevalece. Volto a olhar para quem me acompanha. Precisamos de provas, digo, sentindo a urgência crescer. Precisamos da certeza que nos falta, para desmascarar essa farsa. A determinação é uma chama que começa a arder. Mesmo na incerteza, a busca pela verdade nos une. E então, surge uma ideia. Um plano. Talvez haja alguém que possa ajudar, digo, e a esperança brilha por um instante. Mas será suficiente? O que mais precisaremos? O caminho é incerto, mas há um novo objetivo à vista. O que é real? O que é falso? A história se desenrola e, no fundo, todos sabemos que a verdade sempre prevalece. A pergunta que fica é, até onde você iria para encontrá-la? A sala estava fria. O silêncio era pesado. Essa pessoa se sentou à mesa, olhando para o advogado que, com uma expressão séria, se preparava para revelar o que poderia ser um caminho a seguir. A situação parecia insustentável. O sócio havia vendido a parte dela, mas agora era hora de agir. Não havia mais espaço para o desespero. O que você pode fazer? Perguntou, com a voz tremendo levemente. O advogado respirou fundo e começou a expor as opções. Cada palavra carregava uma carga imensa de esperança e ansiedade. A verdade estava ali, à espreita, esperando ser revelada. Alguém que já havia passado por isso sabia que a luta não seria fácil. Descrições de cláusulas, possíveis ações judiciais, a chance de reaver o que foi tirado. As informações surgiam como flechas, atingindo cada ponto vulnerável daquela situação. A atmosfera estava carregada de incertezas, mas, ao mesmo tempo, havia uma luz tênue. Uma saída. Um vislumbre de justiça. Enquanto o advogado falava sobre fraudes, contratos falsos e direitos, essa pessoa começou a sentir uma mudança interna.
O desânimo lentamente se dissipava, dando espaço a uma determinação crescente. Você pode nos ajudar? Perguntou, mais confiante. O advogado assentiu, seus olhos brilhando de uma forma que transmitia segurança. A verdade sempre prevalece, disse ele, com uma certeza quase palpável. Aquela frase reverberou pelo ambiente, penetrando fundo na mente de quem ouvia. Era uma lembrança poderosa de que, não importa o quão obscuro o caminho parecesse, havia sempre uma luz no fim do túnel. Essa pessoa se viu pensando no que estava em jogo. Era mais do que uma questão financeira, era sobre dignidade, confiança e a própria verdade. Cada passo seria uma nova batalha, mas agora havia um plano. Uma estratégia. A esperança estava renascendo, mais forte do que nunca. Os minutos passaram, e a conversa continuou, mas uma coisa era certa, a luta estava apenas começando. Essa pessoa sabia que não estava sozinha. E que a verdade, aquele pilar inquebrantável, estava a caminho de ser revelada. E se a verdade realmente prevalecesse, o que isso significaria para o futuro? A resposta estava mais próxima do que se imaginava. Era uma manhã de segunda-feira, e a luz filtrava-se tímida pela janela, como se hesitasse antes de entrar. Essa pessoa estava sentada em sua mesa, cercada por papéis, e sentia o peso da traição. A venda da sua parte havia deixado marcas profundas, não apenas financeiras, mas emocionais. Enquanto revirava os documentos, um novo nome apareceu em uma mensagem inesperada. Alguém que tinha ouvido sobre sua situação e se oferecia para ajudar. Um misto de esperança e dúvida começou a crescer dentro dela. As promessas de aliança eram sedutoras, mas o gosto amargo da desilusão ainda estava fresco na memória. Essa pessoa conhecia muito bem o preço de confiar. O sócio que havia desaparecido era prova viva de que nem todos os laços de parceria eram genuínos. Seria esse novo aliado mais um joguete no tabuleiro da ambição desenfreada? Inspirando profundamente, decidiu marcar um encontro. O café quente na caneca parecia um abraço reconfortante, mas a ansiedade pulsava em seu peito. Ao entrar no café, avistou alguém sentado em uma mesa no fundo, a expressão séria, mas os olhos brilhantes de sinceridade. A conversa começou tímida, cheia de hesitações, mas rapidamente tomou um rumo intenso. O novo aliado revelava conhecimentos sobre o mundo corporativo que essa pessoa ainda não havia explorado. A maneira como falava sobre injustiças, contratos enganosos e a luta pela verdade acendeu uma chama de esperança. Mas, nas entrelinhas, havia uma voz interna sussurrando: cuidado. Como confiar novamente? E se esse novo parceiro tivesse segundas intenções? A dúvida pairava no ar, quase palpável. Mas, ao mesmo tempo, havia uma conexão. Uma empatia que despertava um desejo incontrolável de lutar. Essa pessoa percebeu que as cicatrizes da traição poderiam não ser o fim, poderiam ser o combustível para uma nova jornada. Ao final do encontro, um plano estava se formando. As palavras ou a verdade sempre prevalece ou ecoavam em sua mente, como um mantra. E mesmo que a cautela continuasse ali, havia uma faísca renovada. A possibilidade de desmascarar o sócio que a havia traído parecia finalmente ao alcance. Mas a pergunta ainda persistia: estaria essa pessoa pronta para arriscar novamente? As sombras do passado poderiam assombrar, mas a esperança renascia. E, no fundo do coração, uma certeza começou a se firmar: a luta estava apenas começando. Faltava pouco para a revelação do contrato falso, e o que aconteceria a seguir mudaria tudo. O relógio corria, e a próxima jogada nessa partida era crítica. As cartas estavam na mesa, mas quem as jogaria? O que acontece quando a confiança se transforma em traição? Essa pessoa nunca imaginou que um dia teria que enfrentar esse dilema. A sala estava fria e o ar pesado. O processo se aproximava e a tensão era palpável. Cada batida do seu coração parecia ecoar na mente. Será que tudo acabaria em frustração? Sentada à mesa, ela revia documentos, anotações, tudo o que poderia ajudar a provar a verdade. E o que era a verdade? Aquele contrato, que parecia tão sólido, agora era apenas um pedaço de papel. Alguém havia se aproveitado da boa-fé. Um sócio que, com um sorriso, a enganou e desapareceu no vazio. A dúvida consumia. E se tudo isso não funcionasse? E se a justiça não a escutasse? O medo do resultado a paralisava.
E se as palavras que ela tinha em mãos não fossem suficientes? O futuro parecia uma névoa densa e sombria, cada passo adiante era um mergulho no desconhecido. Algo dentro dela gritava por justiça, mas a insegurança sussurrava que talvez fosse tudo em vão. Ela fechou os olhos por um instante, tentando se concentrar. A verdade sempre prevalece, lembrou-se. Mas como? Como garantir que aquele sócio que se escondeu atrás de mentiras não venceria? O jogo estava em andamento, e ela se tornava cada vez mais um peão na partida. A adrenalina pulsava. A cada minuto que passava, o prazo se aproximava. Alguém, algum dia, já passou por isso. A sensação de estar em um labirinto sem saída, com o peso das promessas quebradas. O que acontece quando a pessoa que você confiou se transforma no seu maior obstáculo? A verdade estava lá, mas como trazê-la à tona em um mundo onde tudo parecia tão facilmente manipulável? Ela precisava lutar, não apenas por si mesma, mas por todos aqueles que já haviam sido enganados. Fogos de artifício de um pensamento surgiram. Uma estratégia. Ela não estava sozinha. Muitos já enfrentaram a mesma batalha. E enquanto a expectativa por um desfecho se intensificava, ela percebeu que cada movimento, cada respiração, contava. O relógio corria, e a certeza de que aquilo não era apenas uma luta pessoal a impulsionava. Essa pessoa estava prestes a descobrir que, mesmo na escuridão, havia uma luz. Com um último olhar para aqueles papéis, ela se levantou. Não mais uma vítima, mas uma guerreira em busca de redenção. O que estava por vir mudaria sua vida para sempre. Você está pronto para descobrir o que acontece a seguir? Me conta nos comentários, você já passou por algo assim? A sala estava silenciosa, mas a tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Essa pessoa olhava para os papéis espalhados à sua frente. O processo judicial tinha começado, e a batalha que se desenrolava parecia interminável. O coração pulsava forte. O que parecia uma traição simples agora se tornará uma luta pela verdade. Alguém poderia pensar que a justiça seria rápida, mas, na realidade, era o oposto. O caminho estava repleto de obstáculos e incertezas. Os dias se arrastavam, as semanas se transformavam em meses. E a cada novo documento que chegava, mais custoso se tornava acreditar que aquela situação poderia ser revertida. O peso da mentira parecia esmagador. Toda a confiança abalada, todos os sonhos desmoronados. Muitos que enfrentam situações similares sabem a dor que isso causa. No entanto, algo dentro dessa pessoa dizia que desistir não era uma opção. Era preciso persistir. E a verdade, essa, sempre teve um poder que não pode ser ignorado. Olhar para dentro e lembrar do porquê de tudo isso era fundamental. Cada audiência era um novo desafio. Cada depoimento, uma nova camada de tensão. O sistema parecia lento e frio, como se estivesse testando a determinação de quem buscava a justiça. Mas a resiliência era a arma mais poderosa. Cada passo dado no caminho se tornava uma afirmação de que a verdade venceria. E sempre havia uma luz no fim do túnel, uma esperança de que, apesar dos pesares, a luta não seria em vão. Afinal, muitos se uniriam a essa causa, prontos para a batalha. A determinação crescia dia após dia, como um fogo que não se apaga. A verdade é como um rio, pode ser barrada temporariamente, mas sempre encontrará um caminho. Essa pessoa lembrava disso enquanto se preparava para o próximo movimento. O próximo capítulo. Mas o que aconteceria a seguir? A luta estava apenas começando, e o desfecho ainda era incerto. Essa batalha não era apenas sobre dinheiro ou um contrato. Era sobre dignidade, sobre a honra perdida. Sobre um futuro melhor. A cada dia, a certeza de que a verdade emergiria mais forte se tornava o combustível para continuar. Porque, no final, a verdade sempre prevalece. O que vem a seguir? Essa pessoa estava prestes a descobrir. E você, o que faria nessa situação? A sala estava silenciosa. O ar estava carregado de tensão. Essa pessoa olhou ao redor, sentindo o peso das expectativas. Olhares curiosos. Murmúrios discretos. A audiência tinha se aproximado. Era o momento decisivo. A pressão crescia. O coração acelerava. Cada batida ressoava como um tambor no fundo da mente.
Foram dias de desconfiança, noites sem dormir. Como alguém pode ser tão calculista? Como alguém pode simplesmente vender o que não é seu? Pensamentos se chocavam, criando um labirinto de incertezas. Essa pessoa precisava de respostas. Não podia se deixar levar pelo medo. Sabia que a verdade estava a poucos passos. Então, a palavra foi dada. O palco estava montado. Era hora de expor tudo. Os documentos na mesa. Aquele contrato, aparentemente sólido, agora parecia um jogo de cartas de baixa qualidade, esperando para desabar. Quem passa por isso deve entender, é angustiante ver a própria história sendo manipulada por outrem. Cada palavra proferida carregava um peso. O nervosismo era palpável. Mas havia algo mais forte, a determinação. Essa pessoa havia sido traída, mas não estava disposta a ser silenciada. Agora, a audiência estava com os olhos fixos. Alguém se atreveu a se levantar e questionar. E se tudo isso for uma farsa? A pergunta ecoou como um trovão. As memórias daquela parceria surgiram. Momentos bons, sorrisos, promessas. E agora, tudo isso era uma ilusão? Era hora de se posicionar. O nervosismo se transformou em coragem. Essa pessoa respirou fundo e começou a desvendar a verdade. Cada detalhe revelado era uma fresta na parede da mentira. O contrato falso em mãos. A prova evidente de que a confiança havia sido traída. Olhares perplexos se alternavam entre a incredulidade e a compaixão. A tensão crescia a cada palavra. No fundo, todos sabiam que a mentira estava prestes a ser desmascarada. E quem estava na plateia sentia essa energia, uma mistura de ansiedade e esperança. A verdade sempre prevalece. Essa pessoa não estava sozinha nessa luta. Muitos já haviam passado por situações semelhantes. A sensação de impotência, de traição, mas agora havia uma chance. O desfecho se aproximava. Apenas mais uma revelação. Mais um passo para descobrir quem realmente estava no comando. Naquele instante, a sala parecia estática. O tempo parou. O que aconteceria a seguir poderia mudar tudo. O próximo passo era crucial. O que essa pessoa faria? As apostas estavam altas, e todos esperavam ansiosamente pela resposta. O eco do martelo do juiz ressoou na sala de audiências. A tensão era palpável. Todos os olhares estavam voltados para alguém, que se preparava para desvelar a verdade. O coração batia acelerado. Esse momento era a culminação de meses de incertezas, de traições e de um contrato que, a princípio, parecia sólido, mas que agora se revelava uma farsa. Era hora de apresentar as provas. Documentos, e-mails, gravações. Cada peça era um tijolo na construção da verdade, e todos os presentes aguardavam, ansiosos. O advogado de alguém levantou um dos papéis, com um sorriso que tentava disfarçar a tremedeira nas mãos. A pergunta no ar era clara: será que isso seria o suficiente? A sala ficou em silêncio. Todos estavam divididos entre a esperança e a dúvida. E se isso não for suficiente? E se a mentira prevalecer? Esses pensamentos rondavam a mente de quem passava por tudo aquilo. Mas a verdade, mesmo em meio à incerteza, tem um poder quase sobrenatural. Alguém respirou fundo, segurou com firmeza o microfone e começou a descrever cada detalhe da farsa. Um golpe do destino que não apenas afetou a vida de quem estava ali, mas que poderia ressoar em cada um dos presentes. A vulnerabilidade se transformava em coragem a cada palavra. O tempo parecia desacelerar, enquanto a verdade dançava entre os testemunhos. Os olhos se arregalaram, os personagens da história se tornaram reais, e a sala se tornou um palco. A expectativa era elétrica. As reações se misturavam, descrença, raiva, tristeza. Mas havia também um vislumbre de esperança. Afinal, a verdade sempre tem uma forma de emergir, mesmo das sombras mais profundas. A cada documento apresentado, a falsa segurança do sócio desaparecia. O quadro começou a mudar, e com cada nova prova, a maré virava. A expectativa se acumulava como ondas prestes a quebrar. Mas ainda havia a dúvida: seria isso o suficiente para virar o jogo? A batalha estava longe de terminar. E, ao final daquela apresentação, uma pergunta ficou no ar, pesada e incisiva: quem realmente venceria?
A verdade ou a mentira? A sala parecia respirar em uníssono, aguardando a resposta. Afinal, quem tem a coragem de enfrentar as consequências? Essa era a hora da verdade. E, como sempre, a verdade deve prevalecer. Mas que reviravolta ainda estaria por vir? Essa não era a última carta na mesa. O próximo ato estava prestes a começar. A sala ficou em silêncio. O peso das palavras pairava no ar, como se todos soubessem que algo estava prestes a ser revelado. A tensão era palpável. Essa pessoa, com a voz embargada, começou a contar sua história. O olhar carregado de dor e desconfiança. Eu confiei. Eu acreditei que éramos parceiros. Cada palavra era um eco de frustração e traição. O que poderia ter sido uma jornada de sucesso se transformou em um pesadelo. Muitos estavam ali, ouvindo atentamente. Alguns, com lágrimas nos olhos, lembrando-se de suas próprias batalhas. Outros, com os punhos cerrados, sentindo o fogo da indignação. O impacto do que essa pessoa disse era evidente. A sensação de que, em algum momento, todos poderiam ser vítimas de uma traição tão brutal quanto aquela. Eu perdi tudo, continuou, a voz tremendo. Minhas economias, meus sonhos, a confiança em que construí tudo isso. O desespero nas palavras reverberava pela sala. Aquela não era apenas uma história de um só indivíduo. Era um retrato coletivo de quem já se sentiu enganado, de quem depositou esperanças em um relacionamento que se revelou tóxico. Muitos se lembraram de momentos em que foram deixados de lado, de promessas não cumpridas. As emoções estavam à flor da pele. Alguém na plateia se levantou, compartilhando sua própria experiência, e a conexão entre todos ficou clara. A compaixão floresceu no ar pesado, um lembrete de que, apesar da dor, a solidariedade poderia surgir entre aqueles que foram feridos. E, enquanto as lágrimas escorriam, essa pessoa revelou algo impactante: vi, por mais duro que tenha sido, eu voltei. Para mostrar que o contrato que ele me apresentou era falso. Para reivindicar o que é meu. A coragem nascia do desespero, e a sala inteira respirou fundo, absorvendo aquele momento. Era prova de que, mesmo na escuridão, havia uma centelha de luz. Muitos pensam em desistir. Mas a verdade sempre prevalece. Eu sou a prova disso. E foi nesse instante que a atmosfera se transformou. O que antes era tristeza agora era esperança. A determinação dessa pessoa era contagiante. E, antes que todos pudessem absorver completamente a gravidade daquilo, a pergunta ficou no ar: e se você estivesse no meu lugar? O que faria? A tensão aumentou, a resposta parecia clara, mas a jornada estava apenas começando. Essa história ainda tinha muitos capítulos a serem escritos. O silêncio na sala do tribunal é ensurdecedor. Todos os olhares estão fixos no juiz, que se prepara para proferir sua decisão. Essa pessoa, que viveu um pesadelo nas últimas semanas, sente o coração acelerar. O peso do passado, a traição do sócio, a venda de sua parte, tudo isso parece se cristalizar neste instante. A expectativa é palpável, quase tangível, como se o ar estivesse carregado de tensão. Alguém na fila dos advogados segura a respiração. Muitos se perguntam: o que vai acontecer? Há uma espécie de antecipação coletiva, uma energia que envolve todos na sala. As mãos suadas e os olhares inquietos revelam a ansiedade. Você pode sentir isso. É a insegurança de quem está prestes a receber um dos piores ou melhores golpes de sua vida. O juiz, impassível, lê a decisão com calma. Cada palavra ecoa na mente daquela pessoa, ressoando como um tambor. O que está em jogo é mais do que uma questão legal, é a própria verdade, a justiça que parece distante. A mente viaja pelas lembranças, trazendo à tona cada mensagem trocada, cada reunião às escuras, cada momento de desconfiança. O coração acelera a cada pausa que o juiz faz, e o mundo exterior se dissolve. A única coisa que importa é aquele momento, onde o destino está nas mãos de um homem que nem sequer conhece sua história. E então, em um gesto solene, o juiz levanta a cabeça. O olhar que ele lança para a sala é carregado de significado. A expectativa se transforma em um misto de esperança e receio. Alguém se inclina para a frente, quase sem perceber, enquanto a tensão atinge seu ápice. O que será que ele vai dizer? A verdade será reconhecida?
Todos aguardam, embargados, ansiosos por um desfecho que pode mudar tudo. Eu decido a favor de o tempo parece parar. Cada sílaba é uma eternidade. Essa pessoa sente o estômago revirar, a respiração se torna irregular. Se o juiz decidir pela verdade, a jornada estará apenas começando. Se não, o golpe será devastador. A verdade sempre prevalece. Essa certeza estava guardada dentro dela, mesmo em meio ao caos. Hoje, mais do que nunca, o peso do que é certo e do que é errado se torna claro. Você pode sentir a adrenalina, a esperança renascendo. Mas o que vem a seguir? O desfecho de uma luta que parece interminável está prestes a ser revelado. Alguma coisa grande está por vir, e será decisiva. A verdade nunca dorme. Aquelas semanas de incerteza e desespero pesaram. Cada dia, a angústia crescia. Alguém que você confiou, que se apresentou como parceiro, virou das costas. E agora, isso. A sensação de traição, como uma ferida exposta, dilacerava. Você se sentia perdido, preso em uma teia de mentiras. Mas algo mudou. Um e-mail inesperado. Uma informação crucial. Pontos que antes pareciam desconexos agora se conectavam. Sua intuição começou a guiar cada passo. Era hora de enfrentar a verdade. O contrato, a chave desse enigma, estava em suas mãos. Você relembra cada cláusula, cada detalhe que parecia tão seguro, mas que agora soava como uma construção frágil. O encontro foi marcado. O clima estava tenso. A sala, silenciosa, quase ensurdecedora. A pessoa que tinha enganado você estava diante de si, a confiança transformada em desconfiança. A adrenalina corria nas veias. A revelação estava próxima. Esse contrato é falso, você disse, a voz firme e clara. Um silêncio pesado pairava no ar. O olhar de incredulidade em seu rosto era quase palpável. Nesse momento, a montanha-russa emocional começou a descer lentamente. A raiva, a tristeza, a desilusão. Tudo se misturava. Mas com cada palavra que saía da sua boca, um peso começava a ser tirado de seus ombros. O alívio começou a surgir. A verdade se impunha. As evidências que você reuniu eram inegáveis. O pânico na expressão da outra pessoa começava a se tornar visível. Um jogo de poder que finalmente mudava de mãos. A justiça foi feita. A sensação de vitória era doce. A luta não havia sido em vão. Você olhou nos olhos dela e viu a frustração e o medo. Era a primeira vez que você se sentia no controle. A verdade prevaleceu. O alívio se espalhou como uma onda, lavando suas dúvidas e medos. O caminho à frente ainda era incerto, mas agora havia esperança. Alguém que já se sentiu impotente pode entender essa batalha. A luta contra a traição e a busca pela verdade são universais. Você não está sozinho. E a história não termina aqui. O que vem a seguir revelará se a justiça realmente se concretizou. Mas uma coisa é certa e a verdade sempre prevalece. E agora, a próxima etapa da sua jornada está prestes a começar. Qual será seu próximo movimento? Você jamais poderá apagar a verdade. Essas palavras ecoavam na mente de alguém enquanto revisava os últimos meses de sua vida. A traição de um sócio, a venda de sua parte em um projeto que construíram juntos, ainda doía. Mas era a hora de encarar a realidade. A cada passo dado, novas lições surgiam, e era impossível ignorá-las. O impacto da má-fé tinha sido devastador. Não apenas pelo valor financeiro perdido, mas por tudo o que representava. A confiança, os sonhos compartilhados, as noites em claro planejando o futuro. Algo que parecia sólido desmoronou como um castelo de cartas. Mas em meio ao caos, essa pessoa começou a perceber um padrão. O que parecia ser uma derrota se transformava em uma oportunidade de crescimento. Muitos, ao olhar para essa situação, poderiam ver apenas perdas. Mas quem passa por isso sabe que a dor traz clareza. Cada lágrima derramada era uma gota de sabedoria sendo cultivada. A vida não para, e os desafios ensinam. Essa pessoa entendeu que a verdadeira fortaleza reside em se reerguer. A verdade e a justiça podem demorar, mas sempre encontram um caminho. As noites se tornaram longas, e as reflexões profundas.
Às vezes, sentia-se tentada a desistir, a deixar que a raiva e a frustração dominassem. Mas, mesmo nas horas mais sombrias, aquela semente de esperança pulsava dentro dela. O que a mantinha firme era a certeza de que a verdade sempre prevalece. A justiça pode ser lenta, árdua, mas inevitável. E, assim, surgiu a motivação para seguir em frente. Cada um desses desafios se transformou em combustível. A dor da traição se tornou uma fonte de inspiração. Como poderia essa pessoa usar essa experiência para ajudar outros a não caírem na mesma armadilha? O mundo estava cheio de histórias similares, e ela sabia que não estava sozinha. Mas a jornada estava longe de terminar. A traição, embora doída, a levou a um lugar de resiliência. Essa pessoa começou a se questionar: o que mais posso aprender com isso? Cada resposta trazia um novo entendimento, uma nova estratégia. O erro do passado não define quem somos, mas nos molda para o futuro. Assim, numa noite silenciosa, ao olhar para o horizonte, ela fez uma promessa a si mesma. Nunca mais serei vítima de uma mentira. E essa determinação pulsava forte em seu coração. A verdade estava a caminho, e ela estava pronta para lutar. Muitas batalhas ainda estavam por vir, mas a sabedoria adquirida seria a armadura contra futuras traições. Se você já passou por algo assim, saiba, toda luta traz lições. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. A verdade sempre prevalece. A vida, às vezes, se transforma em uma montanha-russa. Um dia você está no auge, no controle. No outro, tudo desmorona. Para essa pessoa, o desmoronamento veio como um golpe. A sensação de traição ainda estava fresca. O sócio não apenas vendeu a parte dela, mas também levou consigo sonhos e expectativas. A traição não era apenas sobre dinheiro, era sobre confiança. No entanto, após a tempestade vem a calmaria. Ela decidiu que era hora de recomeçar. O momento, embora doloroso, trazia consigo uma centelha de esperança. Para muitos, essa fase poderia parecer um ponto final, ou mais para ela, era um recomeço. A dor do passado ainda a acompanhava, mas a determinação de transformá-la em força era irresistível. Olhar para frente não era fácil. As dúvidas surgiam, as lembranças pesavam como âncoras. Mas no fundo, algo a impulsionava. Era a certeza de que a verdade sempre prevalece. Um novo capítulo se iniciava, e, embora as cicatrizes pudessem doer, elas também contavam uma história de resiliência. A nova jornada começou com um pequeno passo. A ideia era clara, de reconstruir sua carreira, mas desta vez, com uma base sólida. Ela não queria repetir os erros do passado. A cada dia, um novo desafio. A cada desafio, uma nova oportunidade. Muitos podem achar que o medo do fracasso é paralisante. Porém, para ela, a possibilidade de crescimento era ainda mais poderosa. Com cada passo, uma nova lição. Com cada lição, uma nova perspectiva. A vida empresarial é repleta de altos e baixos, e ela estava pronta para isso. Superar o passado não é um ato de esquecer, é um ato de aprendizado. É reconhecer que cada traição traz consigo uma lição vital. A verdade, embora por vezes oculta, sempre encontra um caminho para brilhar. E ela sabia que esse caminho se chamava perseverança. Assim, ao olhar para o horizonte, essa pessoa não via apenas o que havia perdido, mas também tudo o que poderia conquistar. O futuro estava à sua espera, repleto de possibilidades. E, no fundo, ela sabia que, de alguma forma, a justiça sempre encontraria seu lugar. Com um sorriso no rosto e a determinação pulsando nas veias, ela se lançou ao novo. A jornada estava apenas começando, mas a esperança agora era seu combustível. E assim, aquela história de traição se transformava em uma narrativa de resiliência e renascimento. Um novo caminho a seguir, e a certeza de que a verdade sempre prevalece. O que vem a seguir? A vida tem suas surpresas, e ela estava pronta para enfrentá-las. Era uma vez uma trajetória marcada por desilusões e reviravoltas. Alguém que acreditou em um sonho e no potencial de um sócio. A confiança era a base da parceria, até que, um dia, tudo desabou. Essa pessoa descobriu que a parte dela havia sido vendida sem aviso. Um golpe traiçoeiro que deixou cicatrizes profundas. Mas, ao invés de se deixar abater, essa pessoa decidiu lutar.
O primeiro passo foi buscar a verdade. A busca incessante por documentos, contratos e provas. Cada papel que surgia trazia novas perguntas, e a angústia crescia. Aquele sentimento de traição e confusão se transformou em um combustível poderoso. A determinação de se levantar e lutar pela própria história começou a ganhar força. Ao compartilhar essa jornada com outros, algo mágico aconteceu. Muitas pessoas se sentiram inspiradas. Alguém, em meio à plateia, levantou a mão e disse: "Eu também passei por isso." A conexão se estabeleceu. O que antes parecia uma batalha solitária agora se tornava um movimento. Todos aqueles que enfrentavam injustiças se uniram, e a força coletiva começou a ecoar. Essa pessoa percebeu que cada história de superação ressoava como um mantra de empoderamento. Não era apenas sobre um contrato falso, era sobre a capacidade de se reerguer. A verdade sempre prevalece, e essa era a mensagem poderosa que se espalhava. Cada depoimento, cada lágrima derramada transformava-se em uma semente de esperança. O caminho não foi fácil. Muitos momentos de dúvida apareceram. Às vezes, a solidão e a insegurança ameaçavam tomar conta. Mas, com cada passo, essa pessoa se sentia mais forte. A verdade estava ao alcance. As luzes da justiça começavam a brilhar. E então, em um momento de pura revelação, o falso contrato foi exposto. A verdade inundou a sala, e a sensação de vitória tomou conta. Essa pessoa não só recuperou o que era seu, mas se tornou uma voz para muitos. Um símbolo de que todos podem vencer desafios. O que começou como uma traição se transformou em um legado de superação. E, diante de tudo isso, fica uma pergunta: o que você faria se estivesse na mesma situação? A verdade sempre prevalece, mas a força para buscá-la vem de dentro. Você está pronto para lutar pela sua história? A jornada continua. O peso da traição ainda pesava em seus ombros. A sensação de que alguém havia roubado não apenas uma parte de sua vida profissional, mas também um pedaço de sua confiança. Agora, diante do abismo desconhecido, essa pessoa se encontrava à beira de um novo começo. Era um momento de escolha. A dúvida sussurrava: e se tudo isso não der certo? E se eu falhar novamente? Mas a coragem começou a tomar forma. Uma luz tênue, mas crescente, iluminava a escuridão da incerteza. A verdade sempre prevalece, pensou, enquanto olhava para o horizonte, onde novas oportunidades se erguiam, como torres de uma cidade desconhecida. Cada passo adiante era um ato de rebeldia contra o medo. Essa pessoa decidiu que não deixaria o passado definir seu futuro. Afinal, a vida é uma constante reinvenção. A cada dia, muitos se veem em situações desafiadoras, e muitos hesitam. Mas há sempre um caminho. E essa jornada, embora assustadora, prometia algo grandioso. Ela se lembrou de todas as batalhas travadas, das noites insones planejando seu retorno. Havia uma força que pululava dentro dela, um desejo de reescrever sua narrativa. Não era apenas sobre recuperar o que havia perdido, mas sobre se tornar ainda mais forte. E assim, com cada nova ideia, cada novo projeto, a determinação crescia. A mente borbulhava com possibilidades. O futuro não era uma ameaça, era uma promessa. O desconhecido poderia ser desbravado, e essa pessoa estava disposta a enfrentá-lo de frente. Em um mundo onde muitos se escondem atrás de contratos falsos, essa pessoa decidiu elevar sua voz. A verdade sempre prevalece, repetiu, como um mantra. Ela estava pronta para desafiar as expectativas, para se reinventar mais uma vez. Uma nova jornada se aproximava, e ela estava pronta. A adrenalina corria em suas veias. O horizonte estava mais claro. E embora a sombra da traição ainda estivesse presente, não poderia ofuscar a luz do que estava por vir. O futuro era promissor, e a coragem estava ao seu lado. Já pensou em como o desconhecido pode ser um aliado? Às vezes, abrir mão do que conhecemos é o primeiro passo para descobrir nosso verdadeiro potencial. E você? Está preparado para dar esse passo?